O problema é que às vezes nós temos a reincidência. Aquele criminoso, quanto mais, que comete o mesmo crime reiteradas vezes. Muitas vezes o juiz que está na audiência de custódia libera, porque também não tem informação. O Estado falha, às vezes, em informar o magistrado. Olha, esse cara já foi preso 25 vezes, pelo mesmo motivo. Pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui para vocês com o governador Tarcísio de Freitas. Nessa entrevista, ele vai falar sobre diversos assuntos, dentre eles segurança pública, sobre a Sabesp, vai falar sobre diversas coisas que ele está fazendo no estado de São Paulo para o desenvolvimento do estado e para o bem-estar dos paulistas. Quero deixar esse vídeo completo aqui para vocês conferir. Antes, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilha esse conteúdo e vamos assistir agora esse vídeo. O problema é que às vezes nós temos a reincidência. Aquele criminoso, quanto mais, que comete o mesmo crime reiteradas vezes. Muitas vezes o juiz que está na audiência de custódia libera, porque também não tem informação. O Estado falha, às vezes, em informar o magistrado. Olha, esse cara já foi preso 25 vezes, pelo mesmo motivo. E aí tem os absurdos, né, que é aquela questão do cara que foi preso 30 vezes, 33 vezes por roubar o celular e continua na rua. Então ele rouba o celular, é preso, vai para a audiência de custódia, é solto. Rouba o celular, é preso, vai para a audiência de custódia, é solto. Chega uma hora que ele começa a zombar da força policial. Então esse ajuste de legislação tem que ser feito. Ora, a gente sabe que quando às vezes você tem 2, 3 veículos SUV escuros, vindo fumê, etc., chegando numa cidade às vezes do interior, aquilo pode indicar uma ação organizada contra caixa eletrônico, por exemplo. Sim. Então, isso tem que gerar um alerta e a gente dispor o efetivo. Isso já está acontecendo, mas a partir do momento que a gente desenvolver o sistema que faz esse tratamento com inteligência artificial, a gente vai ser muito mais ágil, né, na disposição do efetivo policial para esse tipo de padrão. Tem algum planejamento para lidar exatamente com esse tipo de crime de assalto à mão armada e roubo de celular com pessoas que estão em motos? Olha, nós temos algumas questões. A primeira é a própria questão da inteligência. Existem alguns padrões de comportamento criminoso e é isso que a gente tem que começar a perceber com os vários sensores que estão espalhados para agir rapidamente, né? Então, se a gente conseguir coibir, colocar o efetivo policial onde a gente tem a presença daquele padrão, eu consigo começar a coibir. É um desafio, né? Então a questão do respeito LGPD, as abordagens sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de preconceito, mas a atenção para determinado padrão. A gente sabe, às vezes, quando tem 2 motociclistas numa moto, capacete, dependendo do local, se ele está andando em círculos, se eles desembarcam e o cara que desembarcou, o cara que estava na garupa não tirou o capacete, ele continua com o capacete, aquilo pode indicar, pode ser um preditivo de comportamento. Então, isso tem que gerar atenção para nós. A utilização, por exemplo, da tecnologia também para a gente recapturar foragidos da justiça. Cruzamento de dados, onde a gente consegue entender onde aquele foragido da justiça vai estar, porque às vezes o foragido da justiça acha que conta com anonimato. Então ele compra um ingresso para uma determinada atividade, onde ele registra o CPF, e aí com o cruzamento de dados eu consigo perceber onde esse foragido vai estar, e eu já consigo estar pronto para recapturá-lo, para conduzi-lo ao sistema prisional. Isso tem acontecido e a nossa ideia é que isso seja cada vez mais frequente. Então a gente tem que tornar a tecnologia uma aliada nossa para combater esse tipo de crime. Então às vezes você faz uma abordagem de trânsito e aí, percebendo o nervosismo daquela pessoa que está sendo abordada, você resolve fazer uma revista no veículo. Aí na revista do veículo você pega lá, isso já aconteceu e é real, 5, 6 quilos de cocaína. Aí você prende aquela pessoa por tráfico de drogas e vai ver, ele tem uma relação com crime organizado. E aí às vezes ele é liberado na justiça. Não, a abordagem tinha que se cingir à questão trânsito, você não podia ter feito a revista. Então a sensibilidade do policial, que acaba percebendo uma anomalia de comportamento e acaba aprofundando ali uma abordagem, e com isso ele acaba detectando ali um comportamento criminoso, isso precisa ser preservado. Então há de se dar segurança jurídica para esse tipo de abordagem, que são as prisões por fundada suspeita. E por aí vai. O endurecimento das penas
para os criminosos que cometem crime em nome de facção, ou seja, os faccionados têm que ter um endurecimento, né? Então ele tem que ter um agravante, um qualificador. E eu acho que tem uma série de medidas que a gente precisa tomar para aumentar o custo do crime, porque se você não aumentar o custo do crime, gera a percepção que está valendo a pena, e aí você não consegue controlar o indicador. As últimas pesquisas de opinião mostram que não só o paulista, mas o brasileiro tem sentido um aumento de insegurança, né? A segurança pública tem sido um tema frequente de preocupação das pessoas. O senhor já anunciou aumento de efetivo, investimento, mais viatura, mas para além, né? Tem muito pensamento de inteligência, de cooperação assim com outras forças policiais. Sem dúvida. Nós temos um grande problema que é a ação do crime organizado. E só se combate crime organizado se a gente conseguir unir forças. Então a coordenação com outros entes é fundamental e a inteligência é fundamental. A gente vai fazer investimentos pesados na área de inteligência. Nós vamos fazer o maior investimento em tecnologia da nossa história. Até porque a gente tem que ter condição de processar uma série de dados que hoje são geradas por sensores que não só governos, prefeituras colocaram, mas também a iniciativa privada. Se a gente conseguir organizar todas essas informações no ambiente de nuvem, tratar com inteligência artificial, eu vou dispor melhor o efetivo nas ruas. Então eu vou conseguir definir determinados padrões de comportamento criminoso e combater mobilidade criminal. Isso é uma coisa fundamental. Fora o aumento do efetivo, são 14 mil novos policiais militares e civis que estão sendo contratados, formados e que estarão nas ruas em breve. A gente recentemente comprou 760 viaturas novas, estamos renovando armamento, etc. Mas o fundamental é essa questão do investimento em inteligência. A gente está focando as nossas operações nessa questão realmente de inteligência. Teremos a convocação de militares da reserva. Para que isso? Eu vou pegar um profissional que já cumpriu seu tempo no quartel, que já está na reserva, mas tem condição de trabalhar. Vou convocar esse cara para ele prestar a tarefa para o tempo certo. Então ele vai ter um contrato de trabalho. O que ele vai fazer? Vai assumir uma missão administrativa dentro de uma unidade da polícia. Isso aí vai liberar pessoas que estão nas funções administrativas para voltar para a rua. O ganho aí é de quase 3 mil homens na largada. Então, além dos 14 mil que nós estamos contratando, eu consigo botar mais 3. Se você pegar que eu tenho uma força policial que tem 80 mil policiais militares e mais 30 mil policiais civis, isso é muito significativo, né? Então isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu estou falando de botar mais 17 mil pessoas nas ruas, né? Então melhora muito a ostensividade. Então houve a ação contra o crime organizado no setor de ônibus, houve a ação contra o crime organizado que se infiltrou em estruturas municipais. Vai haver outras ações contra o crime organizado que está infiltrado em outros organismos de Estado. A gente agora recentemente fez uma operação grande contra o ecossistema criminoso que atua no centro da capital. Então toda a parafernália de lavagem de dinheiro, de receptação, troca de produtos roubados por droga, utilização de estabelecimentos comerciais que são de fachada e que no final servem para lavar o dinheiro do crime. A região da Cracolândia, né? Região da Cracolândia. A utilização do próprio fluxo como agente de desvalorização imobiliária para poder lavar o dinheiro por meio das operações imobiliárias. Então isso está no nosso radar. Foi uma operação de grande porte que não ataca o efeito, que é a ponta do iceberg, que é o fluxo, mas ataca a causa, né? Então, como que aquilo se sustenta? Qual é a sustentação econômica da Cracolândia? Então é isso que a gente está atacando a partir de agora. E obviamente isso tem um reflexo, porque quando a gente ataca a receptação, eu vou combater o roubo. É por isso que os roubos e furtos no centro da cidade de São Paulo caíram 68%. A gente está com o menor número de roubos e furtos desde 2008 e o menor número de homicídios desde o início da série histórica 2001. Então os indicadores estão começando a ceder e a gente vai começar a apertar mais. Ou seja, a gente vai botar mais policial na rua, mais viatura para rodar. A gente vai distribuir em breve postos de polícia pelo centro da cidade para melhorar essa percepção de segurança, a população se sentir mais amparada, ter mais viaturas circulando e isso, de certa forma, constranger também o criminoso. Ou seja, quanto mais dissuasão, mais presença policial, menos crime.
A Sabesp consolida o marco do saneamento básico. Isso é fundamental. Então, de certa forma, o marco do saneamento agora fica mais forte. E o marco vai ser o grande instrumento que vai possibilitar estados e municípios atingirem a universalização. Todo mundo vai perceber que é fundamental cumprir aquela meta de 2033. E o instrumento, né, que permite isso é justamente a atração do capital privado, seja pela estruturação de projetos de concessão, de parcerias público-privada ou mesmo privatização de companhias, como foi o caso da Sabesp. E aí a gente vai poder sonhar, de fato, com Tietê despoluído, né, porque nós vamos universalizar o Alto Tietê, nós vamos universalizar Guarulhos, nós vamos universalizar a cidade de São Paulo. Isso vai proporcionar um aumento da disponibilidade hídrica, vai nos tornar mais resilientes, né? A rede depois vai ganhar uma série de melhorias, porque a gente vai ter uma rede com menos interrupção, com menos intermitência, uma rede que vai ficar mais resiliente, que vai ter sensorização, né? Mais inteligência. Então isso é fundamental. Serão 68 bi na primeira tranche de investimento até 2029, que tem por objetivo fazer a universalização, alcançar aquelas pessoas que não eram alcançadas com o saneamento básico. As pessoas que estavam nas áreas rurais, as pessoas que estavam nos núcleos informais consolidados, passíveis de regularização. Nós vamos chegar nas pessoas da favela, nós vamos chegar nas pessoas que precisam do saneamento básico e que estavam à parte. E eu acho que a grande fortaleza do processo é o arranjo contratual, o arranjo regulatório, a governança que se estabeleceu, que vai permitir o Estado de São Paulo chegar nesse objetivo da universalização e que vai servir de modelo para outros processos de desestatização na área do saneamento básico. Primeiro, a gente tem que ver o modelo como ele foi estabelecido. Esse modelo nos proporcionou, primeiro, ter um sócio de referência de muita qualidade, sim, que tem acesso a mercado. A gente tem uma empresa que é muito sólida, uma empresa que gera uma margem EBITDA de 10, 11 bi por ano, 60% disso praticamente vira caixa, e eu tenho agora um parceiro que tem uma série de ativos maduros e que também tem acesso ao mercado de capitais. Então, do ponto de vista de capital, fazer os 68 bi até 2029 não é um problema. Mais da metade desse dinheiro sai da própria geração de caixa, da própria margem EBITDA da companhia. E o restante vai ser obtido pela própria companhia, que tem um grau de alavancagem muito baixo. O desafio, então, passa a ser físico, né? A execução das obras propriamente ditas. Então, a empresa hoje está muito mais justa e mesmo com a privatização, a gente não ia esperar esse processo ser concluído para planejar os próximos anos. Observe que para o ano que vem a gente já tem praticamente 11 bi de CAPEX contratado. Sim, sim. E a gente já está pensando, a partir de 26, 27, 28, em fazer 13, 14 bi por ano. Então a gente vai ter condição de fazer isso. A gestão de fornecedores muda. Fornecedores que não trabalhavam para o setor público passam a trabalhar agora. Então a gente tem tudo para realmente atingir esse objetivo. E mais do que isso, o contrato traz os incentivos necessários para isso. A base de ativos vale a mesma coisa. O tubo do pobre vale a mesma coisa que o tubo do rico. Eu ia pedir para o senhor, assim, vamos pensar que talvez tenha espectadores que não estão tão familiarizados. Vamos tentar destrinchar o que seria essa base de ativos para eles. É justamente eu fazer o seguinte, eu vou fazer um investimento, esse investimento vai ser reconhecido e isso passa a entrar na tarifa. E aí não faz diferença se eu vou fazer aquele investimento numa região onde a inadimplência vai ser maior ou menor. A partir do momento que eu fizer aquela conexão, aquilo é incorporado à base e aquilo vai entrar no cômputo da tarifa. Então isso é um incentivo de lógica, importante. Né? É uma inversão de lógica. Uma outra coisa importante foi a mudança regulatória. A gente saiu de um forward looking para um backward looking. Ou seja, sim, a gente saiu de um sistema pré-pago para um sistema pós-pago. Isso quer dizer o seguinte: o reconhecimento da base para fins de tarifa só acontece depois do investimento realizado. Outra coisa, o fato de a gente ter no contrato fatores, né, que tiram tarifa no caso da não realização de investimento. Por exemplo, nós temos o fator U, que é o fator de universalização. E se determinados investimentos não acontecerem, há uma penalidade tarifária. Então, existe também uma gradação de penalidades para incentivar a realização do investimento. Então, quando eu pego acesso a mercado, preparação da empresa, e a empresa foi estruturada para ter contratações mais ágeis, e também essa questão regulatória, quando eu somo esses componentes, nos dá aí uma esperança muito grande da realização dos 68 bi até 2029 e do alcance da universalização. Qual que é o retrato hoje de saneamento, tratamento de água,
de esgoto da região em que a Sabesp vai atuar e de São Paulo de maneira mais geral? Olha, por incrível que pareça, né, a gente está falando do estado mais rico do Brasil, mas nas cidades do Alto Tietê, e elas são contribuintes para a poluição do Tietê, só 50% do esgoto é tratado. Quando a gente pega Mogi das Cruzes, um pouquinho menos. Quando a gente vai para Guarulhos, segunda maior cidade do estado, só 20% do esgoto é tratado. E aí a gente vai entendendo por que o Tietê está poluído tanto tempo. Quando a gente pega a cidade de São Paulo, nós temos 83% de tratamento em relação ao que é coletado. Mas não é coletado o esgoto de quem está nas áreas informais, nos núcleos informais consolidados, nas favelas. Ou seja, nós precisamos entrar nesses lugares fazendo conexões, fazendo rede coletora, fazendo interceptadores, fazendo estações de tratamento para garantir aí a universalização. Então, é um passo muito importante na direção da universalização que vai acontecer antes do prazo, e antecipação ao prazo que está no marco do saneamento, que é um desafio brasileiro. Sim. É um desafio que vai demandar muito capital, mas nós aqui já encontramos o caminho, já encontramos a equação. E, governador, o senhor falou sobre o dinheiro que entrou no cofre do Estado, 30% desse valor vai para o fundo para amortizar a tarifa. Existe algum projeto grande que o governo está pensando para esse recurso? Com o dinheiro remanescente, nós vamos utilizar esse recurso, né, mais de 10 bilhões, 10,3 bi, para despesas de capital. É isso que vai garantir a expansão do metrô, é isso que vai garantir os trens intercidades, é isso que vai garantir aí o investimento em moradia, né, nesse grande programa habitacional que o Estado de São Paulo está conduzindo, o maior programa habitacional de todos os tempos, né, serão mais de 200 mil moradias entregues até 2026, e pode parecer pouco, mas vamos lembrar que o Estado produzia 25 mil, 30 mil a cada período de 4 anos. A gente está multiplicando por 10 a quantidade de moradias entregues no período de 4 anos. Então, é muito significativo. É o maior de todos os tempos. É o maior programa de habitação do Brasil hoje, sem sombra de dúvida. E para isso, obviamente, a gente está triplicando o recurso aplicado em habitação todos os anos. Então, isso ao longo de 4 anos tem, então, um efeito muito significativo, muito importante. O senhor falou ali que a Sabesp estava pronta para se tornar a maior plataforma de saneamento do mundo. Eu queria entender o que isso quer dizer, no sentido de a Sabesp vai ser a maior do mundo, beleza, mas qual é o papel que essa nova Sabesp pode ter no Brasil? Podemos pensar a Sabesp em outros estados? Com certeza. E era justamente isso, né, que eu estava dizendo, e era isso que eu me referia. Vamos começar pelo estado de São Paulo. Nós temos a Sabesp hoje em 371 municípios dos 645. É por isso, e o nosso objetivo não é levar a universalização só para os 371 alcançados pela Sabesp, mas para todos os municípios. Então, qual é a estratégia? Bom, nós criamos um programa que é o Universaliza SP, e qual é a ideia desse programa? Olha, você, prefeito, tem interesse em universalizar o saneamento no seu município? Então, vamos fazer adesão ao programa. Nós estamos pegando a adesão de vários municípios, e aí, quando eu tenho todos os municípios, eu consigo agrupar por bacias. Os reservatórios que abastecem São Paulo não estão na cidade de São Paulo. O esgoto de São Paulo, em grande medida, não é tratado em São Paulo, é tratado fora de São Paulo, na estação de tratamento de Barueri. Quem vai ser um dos grandes players para isso? A própria Sabesp. Por quê? Porque muitas vezes ela tem operação no município vizinho, ela tem um diferencial competitivo, então ela vai ganhar escala rapidamente, ela consegue entrar naquele município mais barato ou de forma mais competitiva do que outra empresa, porque ela já opera ali do lado, ela já tem ali uma estação de tratamento, ela já tem ali uma estrutura de pessoal, então ela consegue crescer. Então esse movimento da privatização da Sabesp, além de proteger a empresa, porque muita gente não sabe, se a gente não fizesse a privatização, a empresa acabava. Por quê? Porque os contratos de programa iam vencer. E à medida que cada contrato vai vencendo, uma nova licitação tinha que ser feita, e nos mercados relevantes, e são 11 mercados relevantes que nós temos em São Paulo, eu poderia ter uma outra empresa vencendo a licitação. Às vezes empresas que operam mais alavancadas que a Sabesp, e se eles ganham a licitação, eu começo a tirar os mercados relevantes, eu vou implodindo a lógica de investimento cruzado que se estabeleceu ao longo do tempo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ajuste fiscal, em que pese São Paulo
não esteja numa situação como o senhor citou de outros estados, também é necessário um ajuste fiscal e já linkar isso com as obras que estão sendo feitas de infraestrutura, que me parece que a lógica é economizar nesse custeio da máquina para sobrar dinheiro para fazer outras coisas. É por aí? É por aí. O que a gente percebe? É que o estado de São Paulo, né, que é gerador de receita e tem um orçamento, né, com um vulto enorme, é o segundo maior orçamento do Brasil, só perde o próprio orçamento da União, tem uma capacidade de investimento baixa. Então esse é o problema, a gente investe pouco. Como é que eu faço para aumentar a nossa capacidade de investimento? Porque se eu quiser trazer mais produtividade para a economia, eu preciso de mais investimento. Eu preciso de mais linhas de metrô, eu preciso de linhas de trem, eu preciso de mais infraestrutura, eu preciso de rodovias ainda melhores, né? Porque por mais que você tenha uma boa infraestrutura viária, com o passar dos anos, essa infraestrutura também vai ficando engargalada, então a gente precisa aliviar. Bom, eu preciso preparar o nosso orçamento para fazer essas despesas de capital, para fazer esses investimentos. E aí eu tenho que cortar. Então eu preciso reduzir despesas de pessoal. E aí uma série de medidas estão sendo tomadas. Auditoria de folha de pagamentos, né? Prova de vida de servidores, auditoria de benefícios previdenciários, auditoria de benefícios que foram oferidos por meio de decisões judiciais. Então a gente está mexendo nessas casinhas. Fizemos uma auditoria previdenciária, agora 500 milhões de reais de economia. Fizemos prova de vida dos servidores, 9 mil servidores recebiam e não trabalhavam, não existiam. 3 meses de salário cortado, a gente, né, tira o vínculo, isso aí dá 600 milhões de reais por ano. Eu tinha um Detran que tinha mais veículos inscritos que qualquer outro Detran no Brasil, mas que arrecadava menos. Então a gente digitalizou o Detran. A digitalização do Detran, 1,5 bi de receita a mais por ano. Começamos com 1,5 bi. Então há uma obsolescência na administração pública. Ano passado a gente fez uma primeira perna da reforma administrativa, nós cortamos 20% dos cargos no estado de São Paulo, mas existem vários organismos que a gente simplesmente pode prescindir, a gente pode fechar, a gente pode acabar. E isso dá uma economia também de custeio. Então, o primeiro braço é a redução de custeio, né? E a gente vai, de fato, fazer, aparar o mato alto. Vamos ver onde é que a grama está alta, vamos cortar a grama, e aqui tem uma possibilidade grande de ganho. Segunda questão é realmente a renegociação da dívida. Esse capítulo agora se encerra no Senado, começa uma discussão na Câmara, mas de certa forma isso foi acordado com o governo federal. O governo federal entendeu que precisava aliviar os estados, né, e foi parceiro nessa questão da tramitação desse projeto. Isso é importante, porque o governo federal também percebeu que se os estados tiverem mais capacidade de investir, a economia como um todo cresce, claro. E esses estados que são grandes geradores de riqueza precisam investir mais. Então isso aí já proporciona por si uma economia da ordem de 5 bi, ou seja, são mais de 5 bi que vão poder virar despesa de capital, vão poder virar investimento, que era simplesmente pagamento de serviço. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês você pode fazer, desde que você estude e aplique o método da maneira como está lá. Pois é, pessoal, o Tarcísio de Freitas está fazendo grandes obras em São Paulo. Dentre elas, ele está se destacando. A gente sabe que São Paulo é um dos lugares onde o crime tem prevalecido, onde existem várias facções, onde, infelizmente, existe uma insegurança muito grande, né, com relação às pessoas que andam na rua. Muitas pessoas têm medo de andar com a bolsa muito exposta, com o celular, né? Muitas pessoas têm medo porque São Paulo tem sido conhecido no Brasil e fora do Brasil como um dos lugares mais perigosos para andar nas ruas. Principalmente naqueles lugares ali perto da Cracolândia, Avenida Paulista. Mas o Tarcísio de Freitas tem feito um grande trabalho juntamente com o secretário Derrite com relação à segurança pública. Sabemos que tem muito ainda para avançar, tem muito ainda o que fazer. Não é de uma hora para outra que vai acabar a criminalidade, que vai pacificar tudo. A gente sabe que não, né?
A gente sabe que, infelizmente, o tráfico, a bandidagem ainda vai rolar solta. Mas, se não houver pessoas que tenham coragem de enfrentar a criminalidade, se não houver pessoas que tenham firmeza, contundência e que tenham a coragem, essa que é a palavra, de enfrentar o crime de frente, nós sabemos que não vai ter como diminuir a criminalidade. O governador de Goiás é um exemplo do que ele fez no seu estado com relação à segurança pública, né? Segundo as palavras do governador de Goiás, ele diz que lá não existe nenhum palmo de terra onde os faccionados não permitam que a polícia entre. Infelizmente, São Paulo, pelo fato de ter várias favelas, várias barricadas em que nem a polícia pode entrar, você vê um exemplo disso é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, infelizmente, por decisão do STF, a polícia não pode subir o morro para ir atrás dos criminosos, porque uma decisão do STF, através, se eu não me engano, do ministro Fachin, proibiu que a polícia entrasse e fosse combater o crime dentro das favelas. É justamente isso que os criminosos querem. Decisões, infelizmente, olha só o nível das decisões que é tomada no Supremo Tribunal Federal. Decisões que impedem o policial e a polícia de ir combater o crime. Isso, a bandidagem, bate palma, aplaude, né? Infelizmente, esse tipo de atitude de juízes que eram para trabalhar justamente para dar amparo legal ao policial, para dar amparo para que o policial possa exercer o seu trabalho com legitimidade, sem medo, porque infelizmente o policial hoje ele tem medo de atuar, porque se ele se exceder, se ele der um tiro a mais, pode ser que ele perca a sua farda, ele vai responder, pode ser que ele seja afastado. Se ele abordar um criminoso de forma agressiva, de forma pesada, ele pode ser restringido. Ou seja, infelizmente, aqui no Brasil, infelizmente, o crime compensa. Foi isso que o Gilmar Mendes, ele disse. Certa vez ele foi indagado, uma pessoa perguntou, e aí, Gilmar Mendes, o crime organizado compensa no Brasil? Ele ficou rindo, sem resposta. Se fosse um juiz que combatesse o crime, combatesse o erro, ele ia dizer com toda segurança e certeza, o crime não compensa. Mas, infelizmente, essa é a situação daqui do Brasil. Ela ainda está rendida ao tráfico e a essas organizações criminosas. Mas o Tarcísio está fazendo o seu trabalho, está fazendo a sua parte. Infelizmente, as leis do Brasil são frágeis. As leis do Brasil, elas favorecem a criminalidade e os bandidos. Infelizmente, ela favorece. Se aqui no Brasil tivesse direcionamento de um presidente que combatesse o erro e a criminalidade e fizesse igual fez o de El Salvador, onde reduziu a quase zero a criminalidade, você ia ter certeza que o bandido ia pensar duas vezes antes de cometer qualquer coisa. Mas infelizmente o bandido já faz porque ele sabe que fazendo agora vai preso mais tarde e amanhã está solto. Então ele vive no crime, quer permanecer no crime, porque ele sabe que o crime compensa. Infelizmente ele vai preso, aí toma café, almoça e janta, e ainda recebe dinheiro do nosso bolso, dos nossos impostos, ainda para pagar salário para esse povo, que são criminosos e vivem na reincidência. Infelizmente essa é a triste realidade aqui do Brasil. Mas eu dou um ponto para o Tarcísio de Freitas, ele tem feito um bom trabalho, com certeza, não só ele, mas outros também têm feito um bom trabalho. Só não tem feito o Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula que aí está, infelizmente. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.